Atenção. Olá, turminha dos sextos anos, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Rose de Geografia. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde. Bom, nós vamos iniciar as nossas aulinhas agora do segundo bimestre, tá bom? Para isso eu preciso que vocês peguem lá os livrinhos que vocês já pegaram na escola e nós vamos iniciar aí o nosso capítulo 3, ok? Nós vamos falar sobre litosfera. Nós vamos falar sobre formas do relevo e toda essa configuração aí dessa esfera rochosa que nós pisamos, né? Que nós fazemos as nossas casas, que nós fazemos aí, que nós vivemos no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá pegar o livrinho de vocês na página 2, tá bom, galerinha? Ok, vamos lá então para nossa aulinha de hoje. Galera, é o seguinte, nós vamos falar sobre estrutura e relevo da Terra, tá? A gente vai falar aí um pouquinho sobre essas rochas, como que o nosso planeta se compõe, né? Por que é importante economicamente falar dessas estruturas e do que é composta essa rocha, porque nós temos diferentes tipos de relevo, por que a gente tem áreas muito mais altas, áreas muito mais rebaixadas, enfim, tudo isso é estudado aí na nossa litosfera, nessa parte mais superficial do nosso planeta, tá bom? De início de conversa, já vamos aqui para nossa descrição, tá? E aí a gente vai para a origem da palavra litosfera. Então, galera, a palavra litos vem do grego e significa rocha, tá? E esfera significa esfera. Então, como que ficaria? Esfera de rocha. Então, nós estamos falando dessa parte do nosso planeta que ela é mais sólida, composta aí por diferentes tipos de materiais rochosos, tá bom? E também os elementos que constituem. Qual que é a formação dessa parte rochosa do nosso planeta? Tá? Ela vem aí desde o processo de origem de formação da Terra há 4,6 bilhões de anos, então é muito tempo mesmo, tá? E é um dos principais pilares aí dos ambientes físicos da nossa Terra. Então, além da litosfera, a gente vai ter outras esferas que são importantes. Nós vamos ter a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera, a geosfera, enfim, tudo isso que se compõem, se interligam mutuamente e fazem com que o nosso planeta seja um sistema completo de elementos interdependentes, né? Dependentes um do outro, tá bom? Quero dar um porém aqui para vocês. Quando nós falamos de formação da nossa Terra, eu quero que vocês entendam o seguinte: nós temos o tempo histórico, que é o tempo do homem, né? Então nós contamos aí que a pessoa nasce e 0 anos, depois ela cresce aí e atinge até basicamente, né, quando tem aí uma boa vida, pode chegar até 100 anos. Então a pessoa pode chegar até ultrapassar um século. Mas aí a gente vai contando todos os eventos da vida dessa pessoa. Então a pessoa nasce, cresce e aí se casa, tem filhos, enfim, né? São os eventos que fazem parte da vida da pessoa, de uma maneira mais biologicamente. Mas a gente pode contar esse mesmo tempo histórico para contar o tempo da Terra, quantos anos a Terra tem? Aí aqui a gente vai entrar, né, no nosso tempo geológico. Então nós temos o tempo histórico, que é o tempo das civilizações, o tempo do homem, né, desde que o homem surgiu no nosso planeta, e nós vamos ter o tempo geológico, que é a idade da Terra medida em vários eventos que foram acontecendo aí sucessivamente desde o processo de formação dessa nossa Terra, tá bom? Então, como que são contados aí o nosso tempo geológico? Para isso, eu quero que vocês peguem no livro de vocês um material de apoio da página 1. Lá nesse material de apoio, vocês vão ter aí o calendário do nosso tempo geológico, tá? Então, aí vocês fiquem atentos a esse material de apoio para a gente entender quais foram os principais eventos aí de formação do nosso planeta e o que isso foi importante no processo de formação até a chegada do Homo, né? Homo sapiens sapiens, que é esse homem aí
racional, de uma vida inteligente muito maior do que as outras espécies, tá bom? Então a gente vai ter aí a nossa Terra, ela é dividida, o tempo geológico ele é dividido em íons, tá? Esses íons, ele vai ser subdividido em eras. As nossas eras, nós vamos ter 4 períodos interessantes, aliás, 4 eras importantes, tá? Nós vamos ter a Era Cenozoica, que é a nossa vida atual. Nós estamos na Era Cenozoica, tá? E nós vamos ter a Era Mesozoica, que foi a vida intermediária. A Mesozoica foi quando nós tínhamos aí a grande fauna, e nessa grande fauna a gente coloca também os dinossauros, e enfim, né, toda aquela vida maior, né, da grande fauna. A Paleozoica nós temos aí também como principais eventos, principalmente, né, a origem de algumas plantas e alguns animais que começaram a se proliferar aí pelo continente geral. E a gente vai ter o período pré-cambriano. O período pré-cambriano, galera, é a parte aí de formação da Terra, formação da Lua, os primeiros seres vivos que foram as bactérias e alguns fungos, etc. Então a gente tem aí o mais antigo de todas as eras, que é o pré-cambriano, tá bom? Aqui ele vai colocar para vocês os principais, né, períodos. Então a gente tem a Era Cenozoica e quais períodos que compuseram aí a Era Cenozoica. Nós vamos ter o Quaternário. O Quaternário que é o nosso período atual, ok? E nós vamos ter o período Terciário. Lembrando uma diquinha básica para vocês, quando vocês forem pegar aí o tempo geológico da página 1 do material de apoio, vocês fazem o seguinte, leiam o tempo geológico de baixo para cima, porque os eventos mais antigos aconteceram aqui no pré-cambriano e os eventos mais atuais vão acontecer aqui no Cenozoico, tá? Então, por que é interessante saber disso, professora? Porque cada período desse daí, eles se remetem a bilhões, milhões de anos, né? Muito antes da vida na Terra acontecer. Então, se a gente for pegar aí no pré-cambriano, quais foram os principais eventos que surgiram? A gente vai ter aí, né, primeiro de tudo, a ausência de vida no Radiano, aqui no Radiano. Nós vamos ter no Arqueano aí, quando surgem os primeiros seres vivos. Aliás, no Radiano a gente tem a formação e resfriamento do nosso planeta, a formação da Lua, etc. O Proterozoico aí, o ambiente ele começa a ser menos hostil à vida. Então a gente tem aí uma fase onde alguns seres vivos começam a surgir. O oxigênio ele começa a aumentar na atmosfera, e isso faz com que tenha aí um bom ambiente para começar aí a vida nesse planeta, ainda que de maneira hostil, tá? E aí no Paleozoico nós vamos ter esses outros 6 períodos, que cada um vai significar grandes eventos que aconteceram. Por exemplo, no Ordoviciano a gente vai ter o surgimento das plantas, né, e de peixes de uma maneira mais simples. No Devoniano, nesse período, nós vamos ter aí a formação das primeiras florestas, dos primeiros anfíbios, dos primeiros insetos, etc. No Triássico, né, aliás, aqui, né, mas continuando aqui na Paleozoica, o Permiano, por exemplo, a gente vai ter o surgimento aí e a agregação do nosso supercontinente, que foi o Pangeia. É isso mesmo, galera. Na próxima aula a gente vai entender o que foi o Pangeia, mas sabe todos os nossos continentes aí que estão separados por oceanos, né? A gente vai ter a América separada, a gente vai ter a Eurásia separada e a gente vai ter ali a Oceania separada e a África também ali separadinha. Antes, todos esses continentes eles eram um só, tá? E esse supercontinente ele foi chamado de Pangeia. Antes desse Pangeia teve o Gondwana, né? Que ele separou, voltou de novo, e aí depois a gente teve o Pangeia. Para vocês entenderem isso melhor, claro que a gente vai falar disso de uma maneira mais profunda aí nas próximas aulas, vocês peguem aí o material de apoio e vejam a separação dos continentes lá na página 2, tá? Que é interessantíssimo para vocês entenderem isso daí também, mas vamos voltar aqui. E aí na Era Mesozoica nós vamos ter o Triássico, Jurássico e Cretáceo, tá? Que foram justamente aí períodos onde surgiram os dinossauros, né? E aí a gente teve o Cretáceo,
que foi onde justamente esses dinossauros foram extintos e etc. Aí a gente vem para a Era Cenozoica. Na Cenozoica nós temos vários eventos importantes, tá? Então, principalmente na Era Terciária, a gente vai ter a configuração da Terra como nós conhecemos hoje, tá? Com os nossos 6 continentes importantíssimos aí, tudo bem? Além dos 5 continentes que nós conhecemos, mais a Antártica, que muitos autores consideram ela como continente, outros autores consideram a Antártica como não continente, tá? Mas vamos incluir a Antártica como um dos 6 continentes presentes, tá? E aí a gente vai ter o Quaternário, onde as espécies humanas elas começaram a se espalhar pelo mundo, surgindo ali da África e indo para os outros continentes que a gente conhece, né? Principalmente indo para a Europa, para a Ásia, depois para a Oceania e depois para a América. Enfim, nós temos o espalhamento aí do Homo sapiens e no Quaternário também, né? A gente vai ter aí já a mudança desse ser humano, né? Nós vamos ter aí a mudança desse ser humano que era nômade para ser humano que agora é sedentário, né? Ele tem a residência fixa e ele transforma e configura a natureza do jeito que ele achar melhor para o convívio dele, né? Ele já falou sobre essas questões, desses impactos que acontecem. Então, todo esse período que nós estamos vivendo agora é o Quaternário, tá bom? Na Era Cenozoica. Certo, galerinha? Então, estudem bastante lá esse material de apoio de vocês, desse tempo geológico, que ele é muito importante para vocês entenderem todos esses aspectos que fizeram que a gente entenda aí esse processo atual, tá bom? A partir disso, nós vamos ter de interessante as nossas esferas terrestres, como no início do conteúdo que eu falei para vocês, né? Nós vamos ter aí essas esferas que são dependentes uma da outra, né? E que foram, graças a essa relação, essa conexão que essas esferas têm uma com a outra, que nós temos aí os nossos diferentes tipos de recursos naturais que nós utilizamos hoje em dia, e é graças a essa também interdependência dessas esferas que nós temos diversos tipos de paisagens, diversas formas de relevo, enfim, né? E também a junção desses elementos fizeram com que nós tivéssemos nossa própria vida, nossa vida na Terra aí, graças a esses elementos que estão conectados entre si. Então aqui, para vocês ter uma ideia melhor, nós vamos ter, por exemplo, né, a entrada da energia solar. Por que a energia solar é importante? Tá? Primeiro, ela faz com que o nosso planeta ele seja aquecido. Nós temos aí um aquecimento que é natural, que se não fosse esse aquecimento, tá, a vida na Terra não seria possível. Tá? E aí, além disso, a energia solar ela é importante para que vários elementos do nosso planeta ele tenha aí uma movimentação diferente, né? Uma energia diferente. Então, a energia solar para as plantas, para que as plantas necessitam de energia solar? Para fazer a fotossíntese. Para que nós precisamos de energia solar? Porque nós precisamos de plantas. Então, todos os elementos estão interligados, tá? Então, a gente vai ter a hidrosfera, que são basicamente o estudo das águas do nosso planeta. Então, a gente vai ter as águas subterrâneas, as águas superficiais, as águas oceânicas, enfim, né? A umidade do ar que está presente, que é a água presente na atmosfera, que é a atmosfera que é principalmente responsável aí por nossos diferentes eventos climáticos, tipos de climas, tá? E os diferentes tipos de climas ele vai implicar aqui na biosfera. Como assim, professora? A biosfera é basicamente a fauna e a flora do nosso planeta. Diferente tipo de clima vai acarretar em diferentes tipos de paisagens. Então, um clima que ele é mais árido, a fauna e a flora daquele clima árido, ela vai ser diferente de um tipo de clima equatorial úmido, que vai ser também totalmente diferente, tá? Então, extremamente interligado uma com a outra. E tudo isso nós estamos falando de eventos que ocorrem também na nossa litosfera, tá? A litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, elas juntas, compostas, elas formam a nossa biosfera, que é a esfera da vida, tá?
A hidros, a átomos e a litos, elas são as esferas físicas, tá? Onde todos os eventos ocorrem a partir delas, a partir dessas três esferas importantes. Todos os eventos que acontecem na BIOS, ela acontecem depois de uma sucessão de eventos que acontecem nessas três esferas aqui. Nessa primeira unidade, nós vamos falar de litos. Litosfera. O que é essa litosfera? Para que serve? Como que estuda? Como que faz para entender esses principais eventos, tá? Então vamos lá para a nossa dinâmica e estrutura da litosfera. Então, galera, é o seguinte, essa dinâmica e estrutura da litosfera, ela estuda basicamente aí, como vocês já viram em ciências, interessante que vocês já viram em ciências, então eu vou dar só mais uma pinceladinha para vocês entenderem, tá? Então, como que é essa estrutura da nossa litosfera? Primeiro de tudo, vamos entender quais são as camadas da Terra. Nós vamos ter a Terra composta pelo núcleo, tá? O núcleo inferior e superior, aliás, núcleo interno e externo, o manto inferior e superior e a nossa crosta terrestre. O que cada um deles significa? No processo de formação do nosso planeta, os materiais mais pesados, eles se aglomeraram para o interior da Terra. Então, o núcleo, por exemplo, ele é formado aí de materiais mais pesados. Quais são esses materiais pesados? Principalmente ferro e níquel, tá? O nosso núcleo e também o nosso manto mais inferior, ele também é bastante pesado. Já a nossa crosta, que é formada aí, né, pela crosta terrestre e também pelo manto superior, a gente vai ter a formação de materiais mais leves. Quais são esses materiais mais leves? A gente vai ter sílica, alumínio, enfim, vários tipos de minerais que são minerais que nós utilizamos no nosso dia a dia. Só que são materiais muito mais leves do que se formaram aqui, tá bom? No final da aulinha eu vou deixar uma diquinha de um documentário mega interessante para vocês identificarem, verificarem como que a Terra se formou e etc. Né? Por que a gente precisa entender isso daqui, professora? Porque na próxima aula a gente vai trabalhar com os tipos de rochas. A gente vai ter as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Eu sei que vocês viram isso em ciências, mas por que é importante estudar elas em geografia? Porque a partir disso a gente vai entender quais são as principais configurações do relevo, quais são as principais estruturas do relevo, como que eles se formam e etc. Para isso a gente tem que entender que cada uma dessas rochas, elas têm uma estrutura diferente, elas têm uma resistência diferente, elas se formaram em ambientes diferentes, enfim. Então a gente vai entender isso de uma forma geral, tá bom? Então o núcleo da Terra, para a gente entender um pouquinho melhor aqui, tá? Ele chega aí a 6.000 graus Celsius de temperatura, para vocês entenderem, que são as áreas de maior temperatura do nosso planeta, tá? Então a gente vai ter o interno e o externo, e a profundidade que a gente vai ter aí é de 2.900 a 5.100 quilômetros, tá? Então, além disso, a gente vai ter o núcleo interno, que a profundidade dele é muito maior, passa aí dos 6.000 quilômetros de profundidade. Então, são áreas bastante espessas e são áreas bastante profundas. Professora, como que o ser humano conseguiu estudar essas partes mais internas do planeta? Foi por perfuração? Foi, né? Cavaram ali? Não, gente, até porque é muito, 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 muito profundo. Então, não foi por escavações, não foi por perfuramento e etc, tá? Então, foi basicamente porque o nosso planeta, ele tem uma dinâmica extremamente instável, né? Como assim instável? O nosso núcleo, por si só, ele tem, né? Ele tá rodando, então ele tem aí, com base nessa parte que ele fica rodando, ele está fazendo aí campos magnéticos da Terra. Então é possível estudar a partir disso. Além disso, nós temos aí sistemas de GPS basicamente sistemáticos que estudam as ondas que se propagam através, por exemplo, dos terremotos que acontecem. Então essas ondas que se propagam em diferentes formas do nosso planeta, dependendo do material onde ela se propaga, ela vai ter um tipo de comportamento. Se ela se propaga em um ambiente
muito mais líquido, por exemplo, muito mais pastoso, que é o caso do nosso manto superior, né, que ele é formado aí por essa superfície líquida, né, que é conhecida como nosso magma, então ele se propaga de uma maneira diferente. Com base nisso, os geólogos, o pessoal todo que trabalha com essa parte de estudar a estrutura da Terra, eles conseguem definir quais são as estruturas internas do nosso planeta. E aí, com base nisso, eles chegaram a essa conclusão, tá bom? Então, a gente vai ter o nosso manto, tá? O manto que é formado aí por rochas em estado pastoso. O que são essas rochas em estado pastoso? Nosso magma, tá bom? E ele é dividido também em superior e inferior e tem temperaturas aí que chegam a 3.000 graus, super quente, né, galera? Além disso, nós vamos ter a nossa crosta terrestre, tá? Essa crosta terrestre, ela é a camada sólida, das rochas sólidas. Então, a gente vai ter a camada das rochas pastosas e a gente vai ter a camada das rochas sólidas, tá? Então, essa rocha sólida, ela é composta por diferentes tipos de rochas, aliás, e diferentes tipos de minerais, e envolve todo o planeta Terra. Também é dividida entre a crosta continental e a nossa crosta oceânica, tá? Que é o leito do oceânico, o solo oceânico também ali é formado por rochas sólidas. Então, a espessura da crosta continental, ela chega até 40 quilômetros e a crosta oceânica, ela pode chegar até 70 quilômetros, tá bom? Então, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Além disso, professora, como é que a gente faz para entender em escala menor como que é a profundidade da crosta em relação às outras camadas? Vamos pegar uma bola de basquete. Vamos colocar ali dentro dessa bola de basquete várias camadinhas. Gente, para vocês entenderem em escala menor, o que seria a crosta da Terra, ela seria apenas essa capinha que envolve tudo que está dentro da bola, né? Ele é só essa capinha bem superficial. É uma capinha relativamente ao tamanho do planeta, bem fina, tá? Então é a parte da crosta terrestre. A crosta mais o manto superior, tá? A crosta mais o manto superior, ou o topo do manto, forma a nossa litosfera. É a partir daí que a gente vai trabalhar a nossa litosfera, certinho? Então, olha só. Então, vamos finalizar a aula falando um pouquinho sobre minerais, tá? E aí, sua importância econômica e o que são minerais e como que eles se distribuem no nosso planeta, tá bom? Então, principalmente, a gente já viu que os materiais pesados, eles foram lá para o núcleo, né, da Terra, e os minerais mais leves, como magnésio, sílica e alumínio, foram aí para as camadas mais superficiais. São chamados de minerais, galera. Os minerais, o que são os minerais? Eles são materiais inorgânicos, ou seja, materiais que não têm vida, materiais cristalinos, né, de diferentes tipos de resistências e de diferentes tipos de composição química. Então, a sílica ela vai ter um determinado de composição química, o alumínio também, o magnésio. Alguns minerais eles são feitos, né, à base de carbono, outros minerais eles são feitos à base de diversos outros tipos de composições químicas. Então, se a gente for analisar, pegar um mineral desse e analisar no microscópio, vocês vão ver o agrupamento deles, como é que eles se agrupam, tá bom? A rocha ela é formada justamente pelo agrupamento de minerais. Nós vamos ter rochas formadas por vários tipos de minerais agrupados, agregados, mas a gente também vai ter rochas formadas apenas por um tipo de mineral. Por exemplo, o quartzo, né? Então, se a gente for pegar um quartzo, então a gente vai ver que ele é formado apenas do próprio quartzo, ok? Então, olha só, então as camadas terrestres são formadas por diferentes tipos de minerais. Nós vamos ter milhares de tipos de minerais. Nós vamos ter minerais metálicos, minerais não metálicos, tá? E cada um deles tem uma diferente importância econômica. Os minerais metálicos preciosos, por exemplo, ouro, prata, nós utilizamos no dia a dia como adorno, né? Ou como parte de algum objeto, de uma maneira mais estética, tá? E os minerais
não metálicos, por exemplo, os que formam aqui o nosso granito, digamos assim. Granito que é formado aí por basicamente quartzo, sílica e outros minerais, como o feldspato, eles servem para outras utilidades no nosso dia a dia. Nós vamos ter, por exemplo, granito sendo utilizados como balcões de cozinha, enfim, né? Esteticamente na nossa casa. Nós vamos ter a utilização dele também como brita, né? Na área de jardinagem, etc. Então, assim, são diferentes tipos de usos que nós temos aí do nosso dia a dia para esses minerais. E eles são compostos por diferentes, né? Essas rochas são compostas por diferentes tipos de rochas. Eu quero só mostrar aqui para vocês que eu coloquei aqui né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidinho. Eu tenho esse mini microscópiozinho e aí eu peguei aqui um pedacinho de granito para vocês entenderem como que esses minerais eles se agrupam para formar aí uma rocha, né? Então vamos lá rapidinho, deixa eu ver. Pronto. Deixa eu ajustar, ó. Aqui no microscópio vocês estão vendo o agrupamento de diferentes tipos de minerais. Deixa eu ajustar o meu zoom. Ok. Aqui rapidinho. Opa, ó. Que interessante. Então a gente vai ver que são minerais cristalinos, que eles se mostram e se configuram de várias maneiras. Aqui, essa parte mais pretinha, a gente vai ter, por exemplo, a presença da sílica, tá? A sílica, ó, minerais mais pretinho, a sílica. A gente vai ter esse mineral mais branquinho, o quartzo. Esse aqui mais rosadinho, a gente vai ter o feldspato. Então, é bastante interessante. Então, alguns minerais, algumas rochas, dá pra ver o mineral a olho nu, mas também dá pra ver no microscópio muito melhor. Agora, outros minerais, como por exemplo, aqui é um pedacinho de basalto, tá? Deixa eu achar aqui. Tá meio sujinho, essa parte branca não são minerais, tá, galera? Mas olha só, o basalto, ele não dá pra gente ver, assim, muito claramente a composição dos minerais, porque ele se formou de uma maneira rápida. Não deu tempo para os minerais se crescerem, né? Os minerais se mostrarem aí a olho nu, tá bom? Isso aqui é bastante interessante pra gente entender essa parte do nosso planeta, tá? Então, aqui voltando rapidinho pra gente finalizar a nossa aula, eu tenho aqui, tá? Nessa parte, os minerais e a composição das rochas. Então, cada mineral desse, ele vai compor diferentes tipos de rochas. E aí a gente vai ter os três principais tipos de rochas do nosso planeta, aliás, os três únicos, tá? A gente vai ter as rochas magmáticas, as sedimentares e as metamórficas, tá? A gente vai ver cada uma delas na aula que vem. Para que elas servem, como que elas se formaram, e etc, tá? Então, além disso, essas rochas, elas são utilizadas de diferentes maneiras no nosso cotidiano, tá? Então, elas são utilizadas, por exemplo, na construção civil, né, para fazer asfalto, na estrutura do nosso planeta, para fazer adornos, objetos de decoração, enfim. E dependendo aí de como é difícil tirar essa rocha daí do nosso solo, né, a extração, essa rocha ela vai ter um valor econômico muito maior, tá bom? Então vamos lá finalizar a nossa aulinha aqui. Aí eu quero deixar uma dica para vocês mega importante. Esse vídeo Construindo o Planeta Terra, tá? Gente, assistam ele em casa, ele é super interessante para a gente entender o processo de formação do nosso planeta, como que o magma ele se resfriou para dar origem às nossas primeiras rochas, que são as rochas magmáticas. A partir da rocha magmática, que é a principal, né, a original, nós tivemos aí a formação das metamórficas e sedimentares. Então, antes da gente ir para nossa segunda aula, peço que vocês assistam esse videozinho que é Construindo o Planeta, tá? Da National Geographic. Ok, turma? Então, fica a diquinha, ele é muito bom, muito bom. As minhas turmas do sexto ano passado, eu passei para eles esse vídeo, eles amaram. Com esse vídeo aqui, eles conseguiram entender muitos aspectos do que a gente vai estudar para frente. Então, assim, é uma forma da gente também melhorar aí nosso estudozinho para que vocês compreendam o nosso estudo de litosfera e de formação do nosso planeta e de composição das principais rochas, tá bom?
Ok? Então Atenção. deixa eu me despedir aqui de vocês. Então, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Então, um beijo a todos e eu espero vocês lá na nossa tutoria para nós tirarmos as nossas principais dúvidas, tá bom? Então, um beijo, tchau, tchau e até a próxima. Atenção.